Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre mais uma baixa no gabinete do Alexandre de Moraes, tá? O juiz Rafael Rocha, na verdade o nome dele total é Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Esse cara aqui, ó, que foi um dos sancionados aí com a perda de visto para os Estados Unidos, ele saiu do gabinete do Alexandre de Moraes. Olha só aquilo que eu falo para vocês, a dificuldade que o Alexandre de Moraes está em manter equipe, porque o pessoal lá percebe que está fazendo coisa errada. Todo mundo sabe que o que eles estão fazendo é absurdo, é errado, em algum momento isso vai dar problema, porque, veja, de novo, que eles sabiam que estavam fazendo errado, eles sabiam, mas eles achavam que não ia dar problema antes, agora eles já viram que dá problema, né? E aí tá com dificuldade agora de manter esse pessoal cada vez mais difícil. Ele arrumou um substituto aqui, o senhor Marlon Souza, que é um juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas é aquele negócio, vai ser difícil manter uma equipe competente no gabinete dele. Essa notícia foi sugerida por Gordinho que ofega não diz obrigado, Stalker da Miku Nerdola e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia saiu agora, mas segundo eles estão dizendo aqui, essa troca já estava preparada aqui, ó. Embora a portaria tenha sido publicada hoje pelo presidente do STF, o Barroso, ela foi assinada no dia 15 de setembro. Fontes do STF informaram à coluna que as conversas para a saída de Rocha antecederam a data da elaboração do documento. Veja, isso não é incomum, tá? O próprio Ayrton Vieira deixou claro nas conversas, até em conversas vazadas da Vaza Toga, que ele estava querendo sair já do gabinete do Alexandre de Moraes há bastante tempo. Não é nenhuma surpresa isso, né? Primeiro, ele reclama do volume de trabalho, ou seja, o Alexandre de Moraes estava querendo resolver todos os problemas que ele via no Brasil com o gabinete do STF. Não deveria ter feito isso, isso é um erro. Primeiro porque não é problema, é democracia que chama quando você tem outras opiniões diferentes da sua. E segundo que usar o STF para isso é simplesmente abuso de poder, não é resolver problemas, né? Então o Alexandre de Moraes estava impondo à equipe dele uma rotina exaustiva e, além disso, o pessoal não podia falar isso abertamente, mas sentia que estava fazendo coisa errada, sabia que estava fazendo coisa errada. Vai por mim, qualquer aluno de direito sabe que o que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse processo contra o Bolsonaro é completamente absurdo e não tem nenhuma lógica do ponto de vista jurídico. Qualquer pessoa que fale para você que não, que está certo, que o Xandão só fez bem a democracia e não sei o que lá, quem está falando isso é porque tem ou interesse na causa, ou então porque está tão iludido na bolha da esquerda que não conseguiu nem olhar para o que está acontecendo de verdade. Então, ou seja, quem estava ali no gabinete estava sabendo que estava entrando numa roubada, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, durante muito tempo esse pessoal continua ali, porque não, a gente está fazendo um monte de coisa errada. Mas e aí? O que vai acontecer? A gente sabe que está fazendo coisa errada. Eu tinha falado para vocês, né? Outros ministros do STF já deram um recado dizendo que, pô, Alexandre de Moraes está errando muito, né? Desde quando saiu a primeira vaza-toga lá na Folha de São Paulo e coisa e tal, com aquelas conversas, aquilo ali desmascarou Alexandre de Moraes completamente. Qualquer semblância, qualquer ilusão que houvesse de que era uma coisa legítima a perseguição da direita pelo Alexandre de Moraes, acabou naquele momento do vazamento da vaza-toga. E aí muita gente começou a criticar. Por quê? Porque todo mundo ali na STF quer prender Bolsonaro, ou pelo menos a maior parte quer prender Bolsonaro. Mas o pessoal estava vendo que ele estava cometendo muito erro, estava deixando muito rabo, né, como o pessoal diz, deixando muita ponta solta. Né? Uma hora isso pode criar problema. Mas aí, qual que era a preocupação do pessoal? Eles estavam preocupados, estavam reclamando com o Alexandre de Moraes, mas a visão deles é a seguinte, tá, beleza, ele está errando, mas e daí? Né? Se alguém entrar na justiça vai cair com a gente vai dizer que tá certo, que não tem nada errado, então pronto, né? A gente está errando, mas temos aqui um anel de giges aqui para impedir qualquer problema. Ninguém pode nos atingir, então estamos tranquilos, estamos errando e foda-se. Só que aí, quando chegou o Trump, a coisa mudou, porque quando chegou o Trump, o pessoal percebeu que não é bem assim, né? Que eles estavam errando e poderiam ser sancionados por isso, podem ter punição por isso. No mínimo, foi exposta as vísceras dessa operação toda do Alexandre de Moraes. É lógico que o Gilmar Mendes vai continuar defendendo, o Barroso vai continuar defendendo, porque eles estão envolvidos nisso também. Né? Teve também, parece que uma associação de magistrados da Europa que falou que é um absurdo, não sei o que lá e coisa e tal. Arrumar a associação de magistrado de esquerda é a coisa mais fácil do mundo, né? A questão toda se você olhar o princípio do direito, é evidente, é só ver a duração dessa ação contra o Bolsonaro. Caramba, o negócio que começou em novembro do ano passado, já teve condenação agora. Cara, em nenhuma instância da justiça brasileira, essas coisas acontecem nessa velocidade, não existe isso. O devido processo legal, ele é lento por um motivo.
É preciso dar a possibilidade de recurso de ações intermediárias, de atos judiciais intermediários. Ele não permitiu nada disso, não acatou nada, não permitiu nenhum recurso da denúncia, não permitiu nenhum recurso de nenhuma parte processual, exatamente para ser muito rápido. E isso gera o problema de que você não teve o devido processo legal, você não teve a ampla defesa, não teve o contraditório, né? As testemunhas chamadas pela defesa não foram chamadas. Ele falou que não ia chamar, que se a defesa queria trazer, que teria que trazer testemunha para o julgamento, o que é um absurdo, que é certamente cerceamento de defesa. Qualquer pessoa que olha para esse processo vê que é absurdo pelo próprio tempo que ele levou. Não existe processo rápido, um processo complexo dele, com dezenas de pessoas envolvidas, quiçá milhares, se você incluir o pessoal do 8 de janeiro, não são processos rápidos, nunca são e não deveriam ser mesmo, né? Recentemente o Sarkozy, o presidente da França, foi condenado também por corrupção, amigo do Lula ele inclusive, né? E foi condenado, ele foi presidente até 2012, na época do Lula mesmo, ele era amigo do Lula, né? Saiu em 2012, e aí começaram a investigar essa situação de uma corrupção com o Muammar Gaddafi da Líbia na época, né? E a investigação, olha só, 2012, aí agora, 2025, eles condenaram o cara. Isso é um processo devido. Ele certamente tá reclamando, tá dizendo que não, que ele é inocente, coisa e tal, mas isso é direito dele. O ponto é, ele não pode dizer que não teve um processo na duração correta, com todas as garantias legais dadas, né? E no final das contas chegaram à condenação dele. Pode ser que chegasse a condenação do Bolsonaro depois de um processo de 10 anos? Olha, eu acho que não, tá? Porque o que tinha ali não tinha evidência nenhuma de nada. Mas pelo menos teria demonstrado que, poxa, que fizeram o processo inteiro, que permitiram a ampla defesa, que permitiram o contraditório. Mas não, esse processo foi todo marcado pelo fato de que temos que impedir Bolsonaro de participar das eleições de 2026. Tem que ser na correria. Temos que condenar o cara a qualquer custo. Isso não é processo justo. Né? E aí o que aconteceu agora que o pessoal do gabinete do Alexandre de Moraes já está vendo que está tendo punição, né? Tudo bem, a punição de não viajar para os Estados Unidos você pode considerar uma punição pequena, né? Depende, né? É chato para a pessoa, né? Isso vai ficar marcado na vida dessa pessoa. Essas pessoas aqui que trabalham no gabinete dos ministros, você não conhece o nome. Diz aí o nome dos auxiliares do Barroso, a pessoa que trabalha no gabinete do Barroso. Ninguém sabe, ninguém conhece. O pessoal que trabalha no gabinete sei lá, do Luiz Fux. Ninguém conhece. Agora, do Alexandre de Moraes a gente sabe que é Cristina e o Kiko, é o Rafael não sei das quantas, agora entrou o tal do Marlon não sei das quantas, ou seja, esse pessoal agora está conhecido, e isso não conhecido do jeito certo, conhecido do jeito errado, por ter participado dessa absurda coisa que foi o Alexandre que foi esse processo do golpe do Alexandre de Moraes, né? Enfim, cada vez mais difícil para o Alexandre de Moraes ter a gente que ajude ele. Ele vai achar alguém ainda? É lógico que ele vai sempre achar alguém, porque tem esquerdista no mundo, meu amigo. Vai ter esquerdista disposto a sacrificar o seu nome para ajudar o Alexandre de Moraes. Sempre vai ter. Mas a questão é que agora ele já tem que se contentar com uma parcela menor da população. Ele já não pode fazer uma ampla concorrência entre juristas experientes e coisa e tal. Ele tem que aceitar quem topar. Tem que aceitar quem topar aí pro gabinete dele, né? E a situação está complicada, né? O fato do Rafael Rocha tá saindo mostra a dificuldade que ele tem. E eu imagino que isso aqui é só o início da coisa, né? Sem contar as outras dificuldades, né? O fim lá do escritório dele do barcedemorais.com.br e outras punições que podem vir aí nessa história, né? Realmente ficar no gabinete do Alexandre de Moraes é um risco para qualquer um.